Opa, fiel, pós-jogo de Corinthians 1, Vasco 0. Mas antes de falar sobre esse jogo, quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal, dessa moral para o corintiano que ama o clube. Então, fiel, o Coringão consegue ganhar do Vasco, jogo sofrido. Cara, eu não podia começar falando sobre outra coisa, né, gente? O André novamente é expulso, o André novamente sendo burro, né, para não dizer outra coisa. Será que esse cara não tá envolvido em esquema de aposta, velho? Não é normal. Não é normal o cara ser expulso pegando no saco no jogo contra o Palmeiras, né? E agora o cara dá um carrinho daquele num lance controlado. Num lance controlado, não precisava dar aquele carrinho no cara. Então, assim, alguma coisa está acontecendo. Mas eu logo te digo assim, corintiano. O Alan pegou no saco contra o Fluminense. Não houve punição nenhuma. O André, passou uma semana, o André foi lá e faz a mesma coisa. Né? Por que será? Não tem punição. O elenco pode fazer o que quiser, não tem direção de futebol. O Marcelo Paz é um fantasma lá dentro. É um incompetente. E o presidente está focado na parte política, está focado na votação de impeachment. Então é isso que está acontecendo com o Corinthians. Os caras estão deixando o Corinthians em segundo plano. O Marcelo Paz está deixando em primeiro lugar a amizadezinha com o jogador. E o nosso querido Stabile, que vinha fazendo um bom trabalho, tá focado em política. Aí o Alan vai, pega no saco e ninguém cobra. O Marcelo Paz não cobra. O presidente não cobra. Uma semana depois, o André vai lá e faz a mesma coisa. Aí ninguém cobra, não dá punição. Aí o que acontece? 2 semanas depois, o André vai lá e é expulso. Por inconsequência de novo. Mais um jogo em casa. Mais uma vez deixando os companheiros na mão. Né? Porque não tem punição. E agora vai ter punição? E agora vai ter punição? Então, assim, o Corinthians virou um time de amigo, de coleguismo, de elenco mimado. O Bidu, que pra mim, se na temporada não é o melhor jogador do Corinthians até aqui, é um dos melhores, deu aquela entrevista fatídica, né? Onde expôs o quanto esse elenco é mimado, né? Escolhe jogos para jogar. Se o Corinthians tivesse jogado com metade da raça que jogou hoje contra o Vitória, tinha ganhado. Se jogasse com metade da raça que jogou contra o Palmeiras, tinha ganhado da Chapecoense, tinha ganhado do Flamengo, enfim, tinha ganhado vários outros jogos aí, não estaria na parte de baixo da tabela, né? Então o Corinthians é um time, um clube sem comando, um time largado às traças internamente. Agora indo para o jogo, né? O Corinthians começa o jogo tentando impor intensidade por estar jogando em casa. Né? Um time que joga em casa tem que se impor, tem que fazer valer a torcida. Mas não cria tanto assim. Não cria tanto assim. Teve algumas chances na bola aérea, principalmente com o Gustavo Henrique, por exemplo. Teve uma chance de finalização do Vitinho, né? Aí, numa jogada, né, o Bidu vai com a perna que não é a boa e faz o gol. Ele faz o gol e a gente sabe que o Corinthians em casa, o retrospecto contra o próprio Vasco, queira ou não, no futebol isso conta muito, né? Parece que quando um time tem a mística de ganhar do outro, parece que realmente tem um bloqueio ali, uma energia, não sei o que que é. Deus realmente não quer que o outro time mude o parâmetro. Eu nunca vi o Vasco contra o Corinthians, bicho. É uma negação. O retrospecto, se você for pegar nos últimos 10 anos, é um negócio absurdo. Mas enfim. Bom pro Corinthians, né? Ainda bem, graças a Deus que é uma negação. Aí, logo após, o André faz a merda que fez. Então, assim, o jogo tinha tudo para ser jogo controlado, o Corinthians fazendo 1-0 no primeiro tempo ainda. Enfim, aí chega o André e faz o que faz. Ali a gente já pensa, velho, um raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar. A gente não vai conseguir segurar sem tomar gol. 2 jogos, 2 vezes seguidas, 2 jogos seguidos na arena, com um a menos. Ou melhor, contra o Palmeiras ainda foi 2 a menos. A sorte ainda sorriu mais ainda pra gente. Mas aí o Vasco começa o segundo tempo todo. Acho que com 5 minutos o Vasco tinha chutado 4 bolas no gol. Falei, rapaz, desse jeito aí vai ser difícil. Mas aí o jogo vai rolando, o Corinthians vai espetando os contra-ataques. Eu acho que isso fez total diferença. Quando o Corinthians começou a espetar os contra-ataques,
os caras do Vasco começaram a respeitar um pouco mais, não se atiraram tanto. Ainda mais depois que o Renato tirou o Thiago Mendes e colocou o Adson, né? Tanto o ex-corintiano no Vasco. É engraçado que até a lei do ex não funciona entre Corinthians a favor do Vasco contra o Corinthians, né, bicho? Robert Renan, Lucas Piton, Adson, se eu não me engano, tinha mais um jogador. Mas enfim, só três já é muita coisa, né, gente? Três jogadores enfrentando um time assim é bem raro de ver. Ainda mais os três entrando em campo. Aí foi indo, o Corinthians espetando no contra-ataque, o Vasco foi começando a respeitar um pouquinho mais e o Vasco só tinha uma jogada, que era cruzar a bola na área. Aí você não tem um centroavante assim alto para disputar com os zagueiros do Corinthians, então o Vasco ficou nessa de cruzar a bola na área e do jeito que o Corinthians gostaria, porque o Paulista e o Gustavo Henrique nunca quer perder de cabeça para os atacantes do Vasco, para Andrés Gomes, para enfim, nunca que vai perder. Para Alisson que entrou. E foi isso. O Corinthians foi conseguindo ali se manter firme, foi conseguindo se manter segurando a onda no jogo, mesmo com a menos, desde o começo, desde o final do primeiro tempo. E uma coisa tem que falar. O juiz deu 9 minutos de acréscimo no primeiro tempo e 9 no segundo, 18 minutos. É vascaíno esse cara ou ele é palmeirense? Cara, tem coisas assim que o Corinthians, a diretoria tem que ter mais força lá dentro da CBF. A gente vê o Corinthians tomando a punição absurda no clássico contra o Palmeiras, que o jogo contra o Atlético Mineiro e Cruzeiro, que foi aquela pancadaria, os caras não tomaram, velho. E o Corinthians tomou pior contra o Palmeiras, que não teve nada praticamente, teve uma pipa descendo no campo. Aí o Mateuzinho toma 4 jogos, aí o Souza toma 2, aí a gente perde mano de campo, que é a mesma coisa que perder 3 milhões, que é a renda da arena. Aí você fala, não, mas o efeito suspensivo diminuiu. Tá, diminuiu, mas, gente, a primeira punição era essa. É um absurdo, velho. E é muito estranho esse ímpeto da CBF para lutar contra o Corinthians. E é muito estranho também o que esse árbitro fez hoje. O que o árbitro fez contra o Palmeiras, é muito estranho. Então, ou o Corinthians tem um bando de bunda mole para brigar por ele, ou os caras que estão lá dentro para brigar pelo Corinthians é um bando de bunda mole, ou então tá acontecendo aí alguma coisa para prejudicar o Corinthians, né? Para querer rebaixar o Corinthians, não sei. Mas, com fé em Deus, não vão conseguir. Inclusive, a gente sai da zona com essa vitória. O Santos empatou ontem, entra na zona, né? O Corinthians dá uma respirada, mas a gente tem que continuar com foco aí, legal ainda no Brasileirão, porque a gente não pode dar sopa pro azar, não pode dar sopa pro azar. A gente está ali disputando Libertadores, Copa do Brasil, ok? Tem vantagem na Libertadores, 2 jogos, 2 vitórias, ganhou o primeiro jogo da Copa do Brasil, né? Não teve nem capacidade de ganhar do Barra por 2-0 para eliminar o segundo jogo, né? E facilitar até nosso calendário. Mas enfim, tem o segundo jogo, na Arena, o Corinthians chega com a vantagem de 1-0, né? Beleza. E na Libertadores o Coringão aí tá com 2 vitórias e realmente dá passos largos aí para buscar a classificação. E o Corinthians consegue segurar até o final esse empate com o Vasco heróico, né? Se os caras tiverem essa raça contra todos os times, o Corinthians não vai perder fácil não. Inclusive o Corinthians melhora muito se os caras tiverem essa raça todos os jogos. E vale falar do retrospecto com o Diniz, né? Queira ou não, aí, eu acho que é o 6º jogo com o Diniz, 6 jogos sem derrotas, e eu acho que desses 6 jogos são 4 vitórias, deixa eu ver, 4 vitórias e 3 empates, 2 vitórias na Libertadores, uma agora no Brasileirão e uma vitória na Copa do Brasil. Então realmente, queira ou não, o Diniz mudou o Corinthians, mudou a atmosfera. Dá pra ver que taticamente não mudou muita coisa, tá, gente? O Diniz ainda não instalou o seu estilo de jogo no Corinthians, né? Isso daí é claro, dá pra ver que ele instalou realmente assim mais garra, né? Mais intensidade, apesar dos caras contra o Barra terem jogado numa preguiça que, deixa eu te contar, né? Mas enfim, queira ou não, o time tá com mais raça, principalmente jogando em casa. E
eu acho que ele soltou um pouco mais o Garro, né? Tirou as obrigações do Garro de marcar e deixou o Garro flutuando, que queira ou não, fez diferença aí para a criação do Corinthians. É isso, fiel. Comente o que você achou, se inscreva no canal, né? Deixa o like, dá uma moral pro corintiano que ama o clube e vai Corinthians.